Boa noite, pessoal. Bom, mais uma live. Muitas lives, né, nos últimos dias. Nos próximos também. Fiquem aí de olho que vai ter muita coisa boa vindo. E hoje, a intenção é a gente falar sobre quais são os passos para a gente alcançar a nossa melhor saúde. Então é o foco de hoje. Dá uns minutinhos para a galera entrando. E já para aproveitar para dizer como é que vai rolar a live de hoje, né? Meu foco é sempre tentar fazer uma live mais concisa. Às vezes rola da gente se empolgar e de ficar uma live um pouquinho mais longa. Mas a tentativa é que seja realmente uma live mais concisa, tá? Então, boas-vindas para quem tá chegando. O tema da noite é um tema que eu adoro. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como alcançar a nossa melhor saúde. E como é que vocês estão por aí? Muito frio também? Vocês me ouvem bem, inclusive, se puderem escrever aqui embaixo, né, pra ter certeza de que tá funfando a internet aqui hoje, porque eu já tive alguns probleminhas com ela hoje. Mas bom, então aguardo aí pra saber se tá bom o áudio, se tá tudo certo. Se puderem adicionar nos comentários, eu agradeço. E hoje eu tenho algumas anotações pra variar, né? E agradeço aí pela presença de vocês. Então, o título é justamente como a gente pode alcançar a nossa melhor saúde. A tendência de hoje em dia é a gente ver muitas pessoas querendo alcançar a melhor saúde, agregando um monte de coisa nova. Um monte de protocolo, um monte de alimentos, superalimentos, um monte de exercício, um monte de... né? Às vezes faz coisas com o corpo, às vezes procedimentos não muito legais, muito invasivos, justamente buscando alcançar essa maior saúde. E o meu convite é a gente simplificar, né? Então, ao invés de a gente querer complicar, normalmente a resposta sempre vai estar no simples, tá? Então, a conversa é sobre simplificar. Então, quando a gente pensa na nossa melhor saúde, o que a gente precisa mais não é colocar coisas para dentro, agregar novas coisas no nosso cardápio, seja no cardápio alimentar mesmo, seja no cardápio rotineiro, fazer cada vez mais coisa. Na verdade, é o oposto, é a gente retirar, eliminar. Então, a palavra-chave para melhor saúde é eliminação. Para melhor eliminação, em nível fisiológico, a gente tem que falar sobre os nossos órgãos de excreção. Então, claro, existem várias formas de a gente excretar toxinas, mas os órgãos de excreção mais expressivos são intestino, os rins, né? A gente tem também pulmão, pele e fígado. E aí o que eu gosto de lembrar é que alguns deles dependem de outros para fazer o processo. Então, por exemplo, o fígado, para excretar suas toxinas, precisa do auxílio dos nossos intestinos. E quando a gente está querendo excretar alguma coisa pela pele, a gente precisa do auxílio do nosso sistema linfático. Mesma coisa com os rins. Então, as nossas excreções, as nossas toxinas, elas podem ser divididas, na verdade, em mais ou menos dois tipos mais gerais, tá? Os metabólitos, ou seja, a partir do momento que a gente ingere coisas pela boca, mastiga, né, faz todo o processo de digestão, de assimilação e eventualmente vai jogar para fora. Aí são os metabólitos. E tem também as outras toxinas, que são toxinas que entram no nosso corpo, como toxinas ambientais, por exemplo, inspiração, né, pela pele. E aí já são um outro tipo de toxina. Não é pela nossa alimentação que elas vêm para dentro da gente, tá? Então, quando a gente pensa em saúde de verdade e alcançar a nossa melhor saúde, não é sobre agregar o último suplemento da moda ou fazer o protocolo de hidrocolo de sei lá onde. Não, na verdade é sobre eliminar, simplificar, cortar coisas da lista em geral, até em nível do nosso trabalho, da nossa vida atribulada de hoje em dia. Que a gente faz muita coisa, em excesso, inclusive. Então, é sobre eliminar. E para melhorar a eliminação no sentido de excreção do nosso organismo, a gente precisa apoiá-lo nesse processo.
Quais são as maneiras que a gente tem para apoiar os processos de eliminação? No caso do pulmão, é a prática de exercícios respiratórios, né? Então, se a gente está querendo fazer uma eliminação mais efetiva, pulmonar, então jogar toxinas para fora, é buscar ter uma respiração que seja mais completa. A gente costuma ter respirações muito rasas, né? Isso vale para todos nós. E, inclusive, o próprio fato da gente estar respirando de uma maneira muito rasa também gera estresse. A gente aciona, né, o nosso sistema nervoso parasimpático no sentido negativo. A gente produz estresse interno se a gente respira muito raso. E se a gente volta a aprender a respirar de uma maneira lenta, compassada, por meio de pranayamas, ou até assim, a dica que eu dou para todo mundo, até que faz as vivências comigo, é de buscar entender mais o método buteico de respiração, tá? Não me lembro se ele era austríaco ou russo, mas método buteico, depois procurem. É um tipo de respiração que diminui, né, os números de inspiração e expiração por minuto. E aí fica aí a brincadeirinha para vocês fazerem esse cálculo depois, de procurar saber quantas inspirações e expirações vocês fazem por minuto. A nossa tendência, hoje em dia, é a gente ter algo próximo de 10, 15 ou 16, até pessoas mais do que isso, algumas, inspirações e expirações por minuto. Lembrando que inspira, solta, conta 1, tá? E aí, se a gente está realmente respirando e soltando tantas vezes por minuto, hiperventilando, isso cria para o nosso sistema interno, que não tem, o nosso sistema interno não tem olhos. Pela respiração a gente consegue controlar. Então ele entende pelo teu padrão respiracional que você está num ritmo de fuga, buscando escapar de algum predador. E no caso pode ser o estresse do dia a dia, né? E aí a gente aumenta a toxicidade interna se a gente não sabe respirar. Se a gente sabe respirar, a gente ajuda na eliminação, tá? Então, boa noite para quem está entrando, boas-vindas, gratidão aí pela presença. A gente começou agorinha, tá? Vou dar sequência aqui. Bom, então, pulmão seria o nosso primeiro aí da lista e sugiro que todos busquem aprender a respirar de maneira consciente. E o mais lento e compassado quanto for possível. Então, busque o método buteico, que nem eu sugeri para vocês, tá? É o mais interessante como método de respiração desintoxicante. Quando a gente fala sobre pele, ela é um dos nossos maiores órgãos em termos de excreção, né? Então, sim, suar é muito importante. E já existem muitas pesquisas que demonstram que suar de maneira ativa, ou seja, você fazendo exercício, é mais efetivo na eliminação até de metais pesados pelo suor do que você suar sentado numa sauna ou suar deitado numa praia, tá? Então, suar de forma ativa, você não só tá suando, literalmente jogando água para fora pelos poros, como você também tá movimentando o sistema linfático, tá? Então, isso é muito interessante. A gente tem que lembrar que o próprio sistema linfático, que inclusive é o sistema mais proeminente do corpo, ainda mais do que o nosso sistema sanguíneo, o sistema linfático não tem bomba, né? Ele precisa que a gente bombeie, a gente auxilie por meio do movimento. Então, quanto mais a gente se movimenta e o quanto mais a gente faz esse movimento de sobe e desce, caminhada, pular corda, cama elástica, correr, melhor, tá? Então, buscar fazer esse movimento auxilia. E aí, voltando para a questão da pele, que tem a ver com isso, é justamente a gente auxiliar também pela escovação a seco, né? Então, a escovação a seco auxilia bastante na eliminação pela pele também, além do suor, tá? No final, eu vou agregar outras dicas com relação à eliminação pelo pulmão, eliminação pela pele, os outros órgãos de excreção que a gente já vai entrar já, tá? E para quem perguntou aqui, eu Neudeci, eu já falei, Flor, sobre como respirar corretamente. Depois você ouve o início da live, tá? Vou seguir aqui pra gente ter o ritmo. E aí, se você ouvir desde o início, você vai ver que tem bastante conteúdo também, tá bom? Mas a sugestão é buscar a técnica buteico. Mas vamos lá, passamos pela pele, né? Então, suar ativamente melhor do que suar passivamente,
né, se movimentando. E também auxiliar com a escovação a seco. Para quem não sabe o que é escovação a seco, procurem depois na internet. Ou me peçam, se vocês quiserem, um vídeo. Mas é necessário que vocês tenham ou uma escova vegetal específica para escovação a seco ou uma bucha vegetal, tá? E aí vocês podem fazer isso diariamente, se quiserem, por 10, 15 minutos, ou fazer durante protocolos de desintoxicação, mas o mais efetivo sempre vai ser suar ativamente, para eliminação pela pele. E lembrando que para muitas pessoas aí que têm questões renais, pessoas que consomem excesso de proteína, pessoas que têm a função renal comprometida por algum motivo, a pele vai tomar as dores, entre aspas, dos rins. Ela vai fazer o trabalho dos rins. E, inclusive, pessoas que têm muitas questões de pele, espinhas, furúnculos, né, às vezes muita oleosidade, inclusive, né, muitas questões que sempre vão aparecer na pele, os problemas, a gente sabe que a pessoa talvez não tenha os rins funcionando 100%, tá? Já é um indício. Porque a nossa pele é o nosso terceiro rim, tá? Então, na naturopatia a gente estuda bastante sobre isso. E, como nosso terceiro rim, ela acaba tomando as dores dos rins. Dos 2 rins que nós temos. Ou algumas pessoas, infelizmente, só tem um, né? E aí, lembrando, gente, só pra curiosidade de vocês, às vezes a gente vê na medicina uma tendência muito grande de resolver tudo na base de arranca daqui, tira dali, né? E é válido lembrar que rins, a gente não é que a gente tem 2 que a gente pode doar um, que a gente tem um em excesso. Não. O rim do lado direito faz o trabalho de filtrar do lado direito. O rim do lado esquerdo faz o trabalho de filtrar do lado esquerdo. Se por acaso alguém nasceu sem um rim, que isso acontece às vezes, né? Ou alguém doou um rim, a gente sabe que aquele lado vai ficar comprometido em nível de excreção, tá? E aí é super importante para uma pessoa que tem alguma questão similar em se manter suando ativamente diariamente. É mais importante ainda do que uma pessoa que tem os rins funcionando 100%. É claro que exercício sempre vai ser uma das melhores maneiras de a gente excretar. Ajudar a excretar. Movimentar o sistema linfático. Suar e jogar pela pele para fora. Mas, né, a gente tem que lembrar que os rins estão aí para também fazer esse trabalho, tá? Naturalmente. Então não é porque a gente tem 2 que a gente deveria doar um rim. Óbvio que a gente sabe que muitas vezes é questão de vida ou morte para alguém e a gente vai auxiliar alguém, mas saibam que isso vai comprometer o funcionamento do teu sistema excretório eventualmente, tá bom? Bom, e aí falando dos próprios rins, já que a gente falou de pele, pulmões e pele, né? Os rins, eles recebem a sua carga tóxica por meio do sistema linfático, tá? E eles jogam para fora, excretam toxinas sim. Então, eles jogam toxinas para fora, jogam excessos para fora, excesso de água, excesso de minerais, excesso de vitaminas. Os nossos rins têm essa função, tá? De equilibrar, equalizar o ambiente interno. Se a gente está hiperidratado, ele vai jogar os excessos para fora. Então, por exemplo, para quem aí talvez bebeu 1 litro, 2 litros de suco numa virada só, ou, né, vai ver que vai rapidinho pro banheiro. Por quê? Porque você jogou uma quantidade muito grande para dentro e que o rim fala, opa, não preciso disso tudo, blá, 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 e joga tudo para fora rapidinho. Você nem consegue se hidratar direito. Então, por isso que é importante líquidos a gente beber de maneira lenta. A gente não vai estar se hidratando de verdade se a gente beber muito rápido, tá? Bom, e aí a gente, para falar um pouco sobre o fígado, né? Ele também tem o seu próprio trabalho de excreção. Só que a gente tem que lembrar que o fígado, ele é, que nem falei no início, dependente dos intestinos para excretar. Então não adianta a gente pensar muito no fígado, é claro que ele é um dos órgãos majoritários de excreção, mas ele é dependente de outro órgão para excretar suas toxinas. Então, por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas falam, a primeira coisa que nunca fez nada de desintoxicação na vida, vai lá e resolve fazer uma limpeza de fígado. Começou pelo lugar errado. É importante a gente começar pelo intestino. Sempre quando a gente pensa em desintoxicar, é super importante começar pelo intestino. A partir do momento que o intestino está desbloqueado, e que isso pode demorar meses, dependendo da pessoa, aí sim, dá para pensar em fazer outros passos da limpeza antes de pensar no fígado. O fígado costuma ser um dos últimos, tá? Último dos moicanos. Por quê? Justamente porque quando a gente pensa
numa limpeza intestinal efetiva, e pra gente depois poder fazer a desintoxicação de fígado, a gente precisa depois da limpeza intestinal efetiva, que pode demorar alguns meses, a gente precisa limpar os rins. A grande maioria, mais de 90% da população atual, não tem os rins funcionando plenamente. Eu falo isso por mim, eu também não tenho. E eu imagino que muitos de vocês também não, tá? Então, pra gente saber, assim, um teste básico que vocês podem fazer em casa, é logo de manhã, a primeira urina do dia, vocês coletarem. Pega... Não tenho nada aqui que eu possa mostrar pra vocês, mas finge, tá, gente? Que isso aqui que eu vou mostrar pra vocês é uma garrafa, eu sei. Mas finge que é um daqueles potes de vidro desse tamanho, assim, de palmito. Pega um pote de vidro desse transparente e faz xixi, o xixi inteiro, não descarta nada, faz o xixi ali e deixa no banheiro, tampa, se for o caso, coloca em algum lugar pra ninguém jogar fora. Deixa algumas horas, talvez até um dia inteiro. E no final do dia dá uma olhada o que decantou de sujeirinha, de resquícios. Observem. Se não decantou nada ou se é uma leve penugenzinha, é porque realmente não tá tendo muita excreção, tá? Mas o que também é importante lembrar, se a pessoa já come uma alimentação super saudável, e se ela já tá muito tempo nesse caminhar de limpezas e etc., é óbvio que ela vai ter menos toxinas para excretar do que uma pessoa que, por exemplo, acabou de comer um hambúrguer. É natural que uma pessoa que acabou de comer um hambúrguer ou uma pizza vai fazer xixi e vai ver bastante coisa no fundo. Porque ela colocou em nível de quantitativo mais toxina para dentro. Então é natural que ela coloque mais para fora, mesmo que ela esteja filtrando de menos, tá? Então todo cuidado é pouco para conseguir entender por que tá filtrando de menos ou filtrando de mais. Muitas pessoas vão lá, às vezes eu peço para fazer esse teste, né, quando eu tô fazendo acompanhamento com alguém, e aí a pessoa me manda uma foto, tipo, com um dedo, 2 dedos de coisa decantada no fundo, tipo, Eli, tô super filtrando. Eu, legal, o que você comeu ontem, o que você comeu hoje? Aí a pessoa me conta, eu falo, poxa, tá aí explicado, né, o porquê tem tanta coisa no fundo. Não necessariamente você tá filtrando tão bem assim. Fica uns dias nas frutas, nas saladas, ou fica uns dias de líquidos, e faz de novo o teste depois de alguns dias, vê. E muitas vezes vai sair quase nada ou nada. E aí existem formas, maneiras de a gente fazer os rins voltarem a filtrar, tá? Então, que nem falei, já mencionei todos os órgãos de excreção, né? E agora tô fazendo a escadinha do que primeiro precisa ser desintoxicado. Então, primeiro o intestino, depois os rins, tá? Aí, em terceiro lugar, o que a gente vai fazer? Depois dos rins estarem 100% desintoxicados, e que também pode demorar alguns meses ou até anos, dependendo da pessoa, tá? Depende do nível de toxicidade de cada um. Depois disso, só depois, não dá pra atropelar, não dá pra passar o carro na frente dos bois, porque vai se machucar, e vou explicar o porquê. Depois disso, quelar metais pesados, né? Então, a quelação de metais pesados, ela permite com que a gente libere esses metais pesados, e só se o nosso sistema linfático, os nossos rins estiverem funcionando legal, que esses metais pesados vão ser excretados. Lembrando que alguns metais pesados são excretados pelo suor e outros são excretados pela urina, tá? Então, é importante que a gente esteja ativo e que os nossos rins estejam filtrando bem. Só depois de quelar metais pesados, e que aí sim é um protocolo relativamente rápido, pode demorar 1, 2 ou 3 meses. Depois que quelou os metais pesados, aí que pode pensar em desparasitação. Não dá para desparasitar antes de quelar metais pesados, por quê? Se a gente desparasita antes de quelar os metais pesados, isso significa que a gente possivelmente vai liberar metais pesados no nosso sistema. Porque parasitas, eles estão no nosso organismo por um motivo. Eles só aparecem quando tem lixo, eles são os lixeiros. Então, se o parasita tá lá, entre aspas, bonitinho, tá? Bonitinho, segurando metais pesados, segurando toxinas nos teus intestinos ou em qualquer outra parte do corpo, tem parasita até cerebral, tá? Se ele tá lá, segurando aquelas toxinas, a partir do momento que você desparasitar sem antes quelar os metais pesados, você vai liberar os metais pesados no teu organismo e você pode se machucar. É por isso que existe essa ordem dos fatores, tá? Então a gente precisa fazer na ordem. E tem que ter paciência, gente, não existe pílula mágica. A gente sabe que todo mundo hoje em dia vive num sistema hipertóxico, né? Muitos de nós moramos em cidades e vivemos em contato com toxina, ou mesmo que não mora em cidade, a gente tem
3G, 4G, a gente tem celular, a gente tem as toxinas do ambiente que até no Himalaia já se encontra, né, chemtrails. Então, a gente tá num ambiente intoxicado, né? Então, precisa ter ordem. Se a gente não tem ordem nesses fatores, a gente se machuca e precisa ter paciência novamente, repetindo. Muita gente quer pílula mágica. Não existe pílula mágica da desintoxicação. Não existe fazer 3 dias suco verde e tá limpo. Não existe isso, tá? E não existe 1 ano. A desintoxicação demora 7 anos. A desintoxicação completa, a partir do momento que a gente coloca a intenção, atenção e começa a fazer, demora 7 anos. Só que é claro, a desintoxicação mais pesada, se a gente estiver focado, acontece no primeiro ano. Talvez 80% a 90%, tá? Os resquícios vão sendo lapidados ao longo dos próximos anos, tá? Até porque muitas das nossas células são renovadas, células até, né, neuronais, etc., são renovadas no longo prazo. Neurais, nem sei se existe neuronais. Enfim, células neurais são renovadas no longo prazo, tá? Então, é importante a gente saber isso, é importante a gente entender que cada parte do corpo tem o seu tempo, tá? Então, essa foi a primeira parte dessa live. Daqui a pouquinho eu vou abrir para perguntas, então quem quiser ficar à vontade para mandar perguntas no balãozinho de interrogação, tá bem? Mas o que eu queria lembrar aqui, bom, agora que a gente já tirou essa primeira parte do caminho, nossa, eu nem olhei para as minhas anotações, só saí falando. é a gente lembrar que, cara, ser humano é o único ser vivo, nem vou falar animal, vou falar ser vivo mesmo. É o único ser vivo que é capaz de conscientemente se machucar, conscientemente tomar decisões que são deletérias a ele mesmo. Tá? Então, a gente tem que começar a tomar as rédeas. A gente tem que lembrar que existem 3 níveis de consciência. Primeiro, consciência instintiva, que a gente encontra na gente mesmo e nos animais, por exemplo. Consciência instintiva, né? Que é o instinto de sobrevivência, né? E por aí vai. Segundo nível de consciência é a consciência intelectual, que é até, inclusive, a consciência que a gente consegue ter controle. Por exemplo, a gente estudar, colocar a mão na massa, tomar decisões, por A mais B, observar o que a gente pode, né, alterar e, inclusive, utilizar o nosso intelecto para refazer programações internas. E programações internas que são instintivas. Então, por exemplo, a gente foge quando, sei lá, a gente sente medo. Então, por meio do nosso intelecto, a gente vai agir diferente de talvez um animal com seu instinto de medo de fugir. A gente consegue sentir medo e se controlar e tomar outra direção que não a direção, entre aspas, óbvia para a consciência instintiva. Então, o que eu tô aqui sugerindo é que todos nós usemos o nosso intelecto, nossa consciência intelectual para reprogramar esse instinto e muitas vezes um instinto que está falho, porque nós já vivemos há séculos num estilo de vida que é completamente antinatural. Então, muitas vezes, o nosso instinto alimentar, é por isso que eu estou puxando isso aqui, nosso instinto alimentar está errado, porque as nossas bactérias estão desequilibradas. E às vezes a gente nasce assim, porque os nossos pais tiveram hábitos não muito legais, e os pais dos nossos pais tiveram hábitos não muito legais. Então, o que eu sugiro aqui é que todos tomem as rédeas da situação e utilizem o intelecto de vocês para conseguirem rever alguns instintos que estão, talvez, um pouquinho desajustados, tá? Para não dizer errados. E aí, além disso, o terceiro nível de consciência seria a consciência da intuição, intuitiva. Então, a gente tem instinto, intelecto e intuição. A intuição é considerada, inclusive, a nossa inteligência suprema, né? Só que muitas vezes a nossa intuição também tá meio desajustada, porque no final das contas a gente está tão intoxicado que a gente pode estar tendo intuições que estão... É como se você até recebesse a intuição, mas você não está conseguindo interpretá-la direito, possivelmente, né? Por conta de tantas cargas tóxicas que a gente recebe, seja por conta de internet, alimentos, hábitos, poluição, né? De estar dormindo horários errados e por aí vai. Então, esse é também o modo da gente, inclusive, lapidar a nossa intuição.
Se a gente se limpar, se a gente desintoxicar o suficiente, a gente consegue lapidar a nossa intuição. E, lembrando aí, para quem talvez ache que isso é muito besteira, não é, tá? Existe um nível de verdade que a gente não alcança porque a gente não consegue quebrar o véu da ilusão. E a partir do momento em que a gente rompe com o véu da ilusão, e que isso por muitos é chamado de despertar, né? A gente consegue ter acesso à verdade absoluta de tudo, tá? Da existência, da criação. E a partir daí não há resposta que a gente não saiba. Não há pergunta que não tenha resposta. Mas isso é para poucos, né? Claro. Ou pelo menos por enquanto. Com esses polos aí invertendo, né? Vai saber o quanto de coisa tá mudando. Mas enfim. É importante a gente falar sobre isso. E aí o que eu queria trazer aqui? Muitas pessoas às vezes têm as perguntas, né? Do tipo, eu deveria realmente comer tudo cru? Será que a alimentação crua é para todo mundo? E, enfim, eu não vou me alongar muito, porque eu já falei sobre isso em outras lives, mas estudem fisiologia, biologia comparativa. Entendam que dentição, polegares opositores, todo o nosso trato digestivo, as enzimas específicas que a gente secreta ou não, o fato de que a gente vê cores, por exemplo, vocês estão vendo amarelo aqui no fundo, eu também, né? Nós somos seres humanos, a gente vê cores para indicar o que tá maduro, o que não tá, o que é venenoso, o que não é. Olfato, que não é dos melhores, mas serve para alguma coisa. Então, assim, tudo, nossa conformação fisiológica e biológica já indica que somos, sim, frugívoros. E esse final voros, né? Então, por exemplo, carnívoro, onívoro, frugívoro, herbívoro. Final voros indica de onde está vindo o bulk, a maior quantidade das calorias daquele ser vivo. Então, um herbívoro, não é que ele nunca vai comer um inseto, que ele vai olhar lá, uma joaninha, eu não posso comer essa folha, não é? Não é bem isso, né? Mas a maior parte da nutrição daquele ser vem de ervas, de capim, né? Porque ele é herbívoro. Agora, um frugívoro, a maior parte, o bulk da sua nutrição, deve advir de frutas, de vegetais e algumas sementes, né? Mas majoritariamente frutas e vegetais, tá? E esses somos nós. E aí, tentando já puxar para o finalzinho da nossa live, antes de abrir aí para as perguntas, a gente já está em quase meia hora. Como é que a gente dá aquele pontapé inicial na desintoxicação lá do raio do intestino, ou dos intestinos, para a gente depois poder fazer a escadinha da desintoxicação? Muito fácil. Solid Food Vacation, ou seja, férias de alimentos sólidos. E como é que se faz isso? Tem duas maneiras. Ou jejum de água, no caso, né, que é o que mais auxilia na limpeza intestinal, mais do que o seco. Ou um protocolo de sucos, coados, frescos, né, são certas frutas, certos vegetais, né, enfim, os detalhes eu já falei em outras lives, e tem a Vivência Inspirare, que tá chegando em julho também, quem quiser aprender e fazer junto, vem comigo. Enfim, Solid Food Vacation é a resposta para a limpeza intestinal. A gente não vai conseguir limpar os intestinos de verdade se a gente continuar consumindo fibra insolúvel, ou seja, comendo as frutas, comendo os vegetais, tá? Mesmo que esteja numa alimentação crudívora. Ou, peraí, deixa eu me corrigir, a gente até consegue, mas a gente vai demorar anos. Talvez uns 10 anos ou mais. Ainda mais dependendo do estilo de alimentação que a gente teve antes de mudar, fazer a transição alimentar, tá? Com o processo de Solid Food Vacation na base de sucos, coados, frescos, né, e puros, sem diluição, bastante adstringentes, isso pode durar em torno de 3 meses. Às vezes menos, se a pessoa já tiver bastante tempo numa alimentação crua, às vezes um pouco mais, dependendo do nível de intoxicação de cada um. Então, a resposta é fácil. O problema é que muitas pessoas não querem se dedicar ou não podem, ou têm medo de se dedicar, não sabem como é que vai ser, né, qual que é o próximo passo, será que eu vou conseguir? Em breve, inclusive, vou fazer lives com pessoas que já fizeram esse protocolo maravilhoso, para poder dar até gás para vocês, se vocês quiserem. E tem algumas lives que já fiz também antes, mas enfim, voltando. É um protocolo que, se a gente tiver... Parar pra pensar, cara. Se você não começar a partir de amanhã, por exemplo, ou a partir do mês que vem, se alguém precisar se organizar, né? Mês que vem ou daqui 2 meses, se organizem para começar. E o legal para se organizar para começar é primeiro testar, fazer um dia de sucos. Ou uma refeição que seja de 1 litro, 2 litros de suco puro, coado, bonitinho, né?
Ó, a Betinha aqui, fiz e ainda sigo no processo. Parabéns, Flor. Enfim, então, o que eu sugiro é, se proponha começar. Porque daqui 2, 3 meses, se você não tiver começado no mês que vem, daqui 3 meses você já poderia ter feito 2 meses do processo, por exemplo, né? E o que são 2, 3 meses na vida de vários anos? A gente acaba esquecendo. Cara, passa voando. Se a gente não retomar essa decisão, eventualmente os 2, 3 meses vão passar da mesma forma. Então eu indico que comecem por algum lugar. Ó, a Beth até falou aqui, super recomendo, me ressuscitou. Gratidão, Flor, pelo comentário. Mas então é importante a gente entender que se a gente ficar com medo de fazer, se a gente não começar, o tempo passa, a gente não fez. E o tempo vai continuar passando e a gente não vai ter feito. E infelizmente, assim, muitas toxinas que a gente consegue eliminar por meio de um protocolo de desintoxicação expressivo, que pode começar com Solid Food Vacation e eventualmente ir evoluindo para outros processos, né? É interessante a gente fazer essa eliminação dessas toxinas, porque infelizmente muitas delas podem vir a se tornar problemas verdadeiros lá no futuro. Que dirá câncer, pode rolar. Se a gente não se desintoxica, e aqui eu não tô falando pra ninguém aqui transicionar pro cru. Claro que eu acredito que o crudivorismo, em especial o frugivorismo, são o estilo de alimentar ideal para o ser humano, mas eu entendo que contexto emocional de algumas pessoas talvez não auxilie, contexto social, mas o quanto mais no cru vocês puderem estar e o quanto mais ao longo do ano de vocês puderem se dedicar à desintoxicação, melhor. Pelo menos 3, 4 vezes no ano, fazerem um protocolo de desintoxicação. Vocês não precisam também pensar, né? Se alguém falar, ele não aguento fazer 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tudo bem, começa pequeno. Começa fazendo 1 dia, 2 dias. Ou mais. Vai se testando, vai aprendendo a fazer os sucos. Então, o primeiro passo é, de preferência, uma slow juicer, claro. Mas para quem não tiver grana para comprar uma slow juicer, pode ser um liquidificador de boa qualidade, né? Que aguente o tranco, porque muitos sucos às vezes são pesados de bater. Pelo menos 1000 volts aí, tá, gente? 1000 volts. 1000 watts. E ter um bowl legal, um bowl grande, voal bom, no caso do liquidificador, né? Pra poder coar esse suco. E paciência, e se dedicar, né? E entender que precisa começar por algum lugar. E aí, obviamente, assim, quando a gente começa, pode parecer um super desafio. Mas por isso que, inclusive, eu criei a Vivência Inspirare, porque pra mim também foi um super desafio quando eu fiz o meu primeiro processo de 40 dias. Gente, eu suei, literalmente. Eu levei surra também, sabe? Cada dia era um martírio. Cada dia eu falava só mais um dia, só mais um dia, só mais um dia. Só mais um dia, só mais um dia. E eu sou muito apegada a mastigar. Então, pra mim, é bem desafiador ficar de sucos. Então, eu entendo os desafios de quem quer participar, de quem quer fazer. E por isso eu criei a Inspirare, para que as pessoas possam caminhar juntas e para que quaisquer dúvidas que apareçam quando tem processo de desintoxicação, qual é o melhor suco, qual é o suco que seria melhor pra mim, porque tem sucos que são melhores para algumas pessoas e sucos que não são, né? Tem sucos que são mais intoxicantes, sucos que são menos, sucos que não entram no protocolo de desintoxicação e sucos que entram. Quantidades que depende de cada pessoa, né? Então, assim, tem pessoas que vão precisar consumir 3.000 calorias num dia, tem pessoas que podem consumir talvez 2.000 ou 1.500, depende muito da pessoa, do nível de atividade física, né? Do quanto tá se dedicando dia a dia a se movimentar também, lembrando que é uma maneira de desintoxicar, né? Enfim, deixa eu ver aqui, ó. Vou abrir para perguntas, tá, gente? Já tô aqui meio que enrolando, mas fiquem à vontade para mandar perguntas, a gente ainda tem mais uns 15 minutinhos de live aí, se vocês quiserem. Ó, a Milena falou aqui, por aqui hoje foram 2,5 litros de laranja. Uhul! Parabéns, Mi. Muito bom. Tá de parabéns. A Jaque falou que também fez o processo. Temos que marcar, né, uma live com vocês aí, mulheres maravilhosas e homens que já fizeram esse processo, né? Eliminação de placa mucoide é tudo na vida de uma pessoa, gente. Depois que você vê sair aquele monte de trem lá no vaso, você acredita que realmente eu tava sujo. Porque muitas pessoas começam o protocolo de sucos pensando, eu tô limpa, eu já como, sei lá, 3, 4, 5, 6 anos no cru. Eu não como muita besteira. Lê do engano.
Eu também vi muita coisa sair no vaso, gente. E é fedido. Por Deus. Oi, Gabi! Tudo bem? Deixa eu ver quem mais tá aqui. Pra dar boa noite pra vocês. Alessi, Will, a Beth, Mi, Vitão, Pablo, Jorge, Joana, Adília. Ih, delícia. Quanta mulher inscrita na Inspirare, ó. A Jo, a Adília. Que delícia. Jaque, Beatriz, Miriam, Márcia, Vitão, que já participou. Vitão, a gente tem que fazer uma live, hein, sobre o seu processo. Tem que fazer uma live também com a Alessi. Muito bom. A Mi falando, uns anos atrás realizei o processo de limpeza de placa e digo que foi incrível e regenerador. É bom mesmo, né? Que bom que você tá no suquinho aí de novo. A Jo falando, vou participar agora em julho, tô muito empolgada. Muito bom. O Andy tá aí com você? Ah, o Andy tá aqui, gente. Por que não apareceu pra mim? Ó, o Andy falando aqui, ó. Tô há 7 meses de limpeza intestinal com sucos coados e tem sido um achado. Na nossa live irei mostrar meus exames. Vocês verão o quanto é impactante. Ó, tô aguardando ansiosamente por essa live, hein? Vai ser uma live incrível. Vai ser muito gostoso. E a Beth falando que o Andy tá incrível de ver. Muito bom. A Vani perguntando quanto tempo dura. A vivência, né, Flor? A Inspirare são 15 dias. São 4 dias iniciais de alimentação crua, crude vegana, 7 dias de sucos e 4 dias de retomando as fibras. E tem a possibilidade, para quem quer se estender no processo, que eu super indico, da parte 2, que chama Aprofunda Inspirare, que são mais 3 semanas de acompanhamento. E aí, às vezes, acontece da pessoa, ao invés de fazer os 4 dias iniciais de alimentação crude vegana e depois os 7 dias de sucos e os 4 dias de retomada, a pessoa já começar direto nos sucos, 15 dias, soma com 21, já dá quase 40, né? E aí, realmente é um protocolo bem legal. Um protocolo que limpa bastante. E em breve, inclusive, eu vou fazer uma live também com... Eu tava marcando, inclusive, hoje com o Ivan, que ele provavelmente vai completar em torno de 60 dias. Ele tá quase em 60 dias já. Tá pensando em finalizar por agora. E ele começou na última Inspirare, que foi em maio. E ele tá até agora de sucos. E disse que limpou bastante. Diz que ainda não terminou, que ele sente que ainda precisa limpar mais, mas que ele tá a fim de dar uma pausa e depois vai retomar. E é isso, gente. A gente também tem que entender que, em certos momentos, pausas, se a gente souber fazer a pausa direito, são importantes. Eu gosto muito de falar nessa alusão de que é que nem música. A gente só ouve a música porque existe um intervalo entre as notas. Se não houvesse intervalo entre as notas, a gente só ia ouvir... A gente não ia ouvir a música. Então, muitas vezes a gente precisa de intervalo entre as notas. Mas é claro que muitas vezes, dependendo da música, o intervalo vai ser maior ou menor, né? Silêncio é importante, como o ruído é importante. Então, enfim. Oh, que isso, Andy. A inspiração são vocês. É incrível de acompanhar, de saber, de ver. Vocês são muito demais. Que mais? Perguntas, amores? Vocês estão comentando, mas ainda não veio pergunta. Tô só sentindo amorzinho chegando aqui, mas ainda sem pergunta. Beth falando que ama minhas lives solo. Eu também gosto de fazer, porque acaba que eu planejo... Gente, vocês precisam ver, eu anotei várias páginas. Eu não falei nem metade do que eu anotei, porque eu vou deixando vir outras coisas e vou falando. Mas, enfim, eu vou dar aí um minutinho pra vocês. Quem quiser escrever alguma pergunta no balãozinho ou nos comentários, fique à vontade. Vou dar só uma olhada aqui nas minhas anotações pra ver se tem alguma coisinha que vale comentar. Enfim. Deixa eu ver. Olha que interessante aqui, uma anotação para vocês. Doença é uma constipação intersticial entre os tecidos. Eu vi essa anotação em algum lugar e eu anotei. Vi a anotação e anotei para falar para vocês, né? E aí a gente tem que lembrar que é isso, né? Existem 2 lados da química, o lado alcalino e o lado ácido. Então, se a gente está sempre se acidificando, por exemplo, muitos alimentos não legais, muito estresse, poluição, dormindo pouco, eventualmente o corpo sofre. E se a gente consegue equilibrar, porque a gente nunca vai conseguir ter uma vida 100% alcalina na sociedade atual. Por mais que a gente viva o mais recluso possível, ainda vai ter algum nível de intoxicação. Então, se a gente consegue sempre puxar para o alcalino, né? Aí sim. Aí a gente consegue realmente entrar num processo de cura de verdade, né?
Deixa eu ver aqui, ó. Alguém falou... Faz em várias etapas. A Beth falou. O que, as lives? Ou tá falando dos sucos? E a Vani perguntou quais seriam os sucos. São sucos... O ideal é sempre coado, puro, né? O quanto mais adstringente, melhor. Existem combinações boas, existem combinações não tão boas. O que não entra, abacate, banana, manga, caqui, frutas doces e frutas gordurosas não entram, tá? Basicamente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que é isso, minha gente, assim, de anotações que vale a pena, porque senão a gente vai entrar em várias outras tangentes. E aí é isso, tá? O que eu gostaria de lembrar pra vocês aqui, que é uma coisa que eu anotei. Quando a gente tá desintoxicando, mas a gente não tá eliminando essas toxinas, aí aparecem os sintomas de desintoxicação, tá? Então, muitas vezes nosso organismo precisa de um push, né, de um empurrãozinho. E aí, em alguns protocolos, assim, entram algumas ervas, entra a mudança de certas frutas, auxiliar com certas frutas, tá? Enfim. E óbvio, né, durante a vivência a gente fala sobre outras técnicas também de desintoxicação, que não são só os sucos, tá? E para quem fizer o Aprofunda Inspirar, eu falo sobre a etapa de limpeza renal no Aprofunda, tá? Que eu nunca gosto de... Que a gente tem tendência, né? De quando a gente começa a saber qual é a próxima etapa, a gente já quer pular a etapa anterior. Então eu gosto de ensinar etapa a etapa, pra ninguém pular a etapa. E a Jo tá perguntando até, ó, coincidentemente, se os sucos limpam também os rins. Não. Talvez um pouquinho, mas não é o foco deles, eles não vão ter o foco de limpeza renal. A limpeza renal é um pouco diferente da limpeza intestinal, tá? Entrou uma pergunta aqui sobre a limpeza em etapas. Pergunta do Vitão, ó. Se alternar comida normal e sucos apenas nos FDS ajudaria a médio prazo? Limpeza em etapas. Não entendi o que você quis dizer, Vitão. Alternar comida normal, você quer dizer tipo arroz, feijão? Infelizmente, não. Você quer dizer limpeza em etapas do tipo 4 vezes ao ano, fazer 15, 20 dias de suco e entre esses períodos fazer comida normal e sucos nos finais de semana. É isso? Me confirma aí se é isso. Se é isso, infelizmente não, porque a comida normal pode estar criando o muco que você está limpando no outro período. Então, assim, o que eu sugiro, quem não quer ficar 100% no cru, mas quer limpar o intestino, mesmo fazendo em etapas, tem que ter uma limpeza que você consegue fazer manutenção. Não adianta você... É que nem, por exemplo, você limpar uma casa e no dia seguinte, ou nos dias seguintes, todo dia você vai e traz uma pazinha de poeira e coloca pra dentro. Né? Imagina. Então, assim, a ideia é mais ou menos você fazer a limpeza e por mais que você não continue desintoxicando entre um período e outro de sucos, de 15, 20 dias, talvez, suponha que você queira fazer 3 ou 4 períodos de sucos de 20 dias num ano. Legal. Entre esses períodos de 3 ou de 20 dias, suponha, você faz 20 dias em janeiro, 20 dias depois em maio, 20 dias em julho, 20 dias em outubro, né? Entre esses períodos, é interessante que, por mais que você talvez não esteja focando na desintoxicação, que você não coloque muco pra dentro. E o que seria muco? Cereais, em geral, alguns tubérculos, tipo batata doce, batata inglesa, e laticínios ou alimentos de origem animal, ovo, carne, etc, né? Mas principalmente ovo e laticínios. Tem mais muco do que carne, criam muito mais muco do que carne. Sim, pasmem. Então, é isso. É focar em não criar mais muco, tá? É claro que naturalmente o nosso corpo já produz muco, tá, gente? Nosso estômago, por exemplo, ele produz muco para proteger a parede estomacal, por exemplo. Nosso intestino cria uma leve quantidade de muco para auxiliar no movimento da peristalse para eliminar cocô, sim. Mas quando a gente começa a criar muco em excesso, aí que começam a ser formadas as placas mucoides na parede intestinal e que prejudicam a nossa assimilação de nutrientes. Inclusive, muitas pessoas às vezes têm anemia ou insuficiência de alguma vitamina ou mineral por conta de intestino sujo, tá? E a insuficiência de certas vitaminas ou minerais pode causar problemas mais complexos, tá bem?
Enfim, então voltando lá. Se você conseguir fazer uma alimentação cozida limpa, do tipo brócolis, couve-flor, abóbora, abobrinha, esses cozidos são legais, cenoura, beterraba, esses não criam muco. Folhas em geral cozidas, mas se você tá comendo arroz, feijão, o arroz é um cereal, né? Aveia, que é um cereal, cevadinha, que é um cereal, ervilha, lentilha, que são leguminosas, amendoim, que é uma leguminosa bem intensa, que sim, de vez em quando a gente abre uma exceção para amendoim cru, mas é complicadíssimo, porque ele vai aí alimentar um monte de bichos não muito legais, e muitas vezes também tem aflatoxina, né? Então, pior ainda. Enfim, então, se você consegue fazer uma alimentação que não tenha esses, e que não tenha processados, e que não tenha os outros que eu comentei que criam muco, né? Laticínios e por aí vai, você com certeza consegue fazer essa limpeza aí em etapas. Só que aí você precisaria justamente focar nos cozidos que são amucosos. E aí sugiro lerem o livro Sistema da Dieta Sem Muco, do Arnold Ehret, tá? É bem bom, vale a pena para aprender mais sobre isso. Sobre o que entra como alimento mucoso, ou quer dizer, que não entra porque é alimento mucoso, e o que entra mesmo na alimentação cozida porque é amucoso, ou seja, não tem muco, não gera muco. Tá? Não tem muco, não. Não gera, é um metabólito. Né? É uma reação da digestão. Então, muitas vezes a gente fica, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que falam, mas limão é ácido. Como assim que o limão faz bem pra gente? Não, gente. O limão, né? Ele justamente ele tem o paladar ácido. A reação que ele causa no nosso organismo não é acidificante. Tá? E ele, inclusive, algumas pessoas já fizeram a aferição de pH dele, e tem alguns limões que são levemente puxados para o ácido quando afere o pH. Só que a reação dele no nosso organismo é alcalinizante, tá? Então, o metabólito, o resultado da digestão é alcalinizante. A Beth falou aqui, ó. Li e amei, acho que ela tá falando do livro do Arnold Ehret. É um diferencial para ajudar a manter o foco. Você nos deu no Inspirare. Pois é, eu enviei para vocês, né? Cada Inspirare eu envio um livro, gente. Às vezes eu envio mais de um livro, às vezes eu envio, né, para quem pediu algumas coisas extra, eu também envio. É porque é tanto conteúdo na Inspirare que a tendência é as pessoas não pedirem nada extra. Mas é isso. Bom, deixa eu ver quem tá aqui de novo. Shivaji, oi querido, tudo bem? Guia de cura. Oi, Nazarena, que delícia. Ela participou também da Inspirare, gente. Esse mês vamos pra jejuar, né, Flor? Mário Augusto, que bom. Oi, Cíntia, tudo bem, querida? Quanto tempo? Vanessa, Yuri, Mari. Oi, Mari, de novo. Bom, Gabi, dei oi quando você entrou, né, Flor? Mas é isso, minha galera. Gratidão aí pela presença de vocês nessa live. Vamos ter mais lives na próxima semana, né? Ah, sua irmã entrou, Kátia? Oi, Kátia. Delícia. Bom, a gente vai ter mais lives aí nessa próxima semana, tá? Ah, e fica aqui o lembrete, hoje é dia 4, é o último dia do primeiro lote da Inspirare. O primeiro lote é o valor mais em conta, né? Então, para quem nunca fez nenhuma vivência comigo, nunca fez nenhum acompanhamento, o primeiro lote é 630, tá? E o primeiro lote ganha brinde, ganha inscrição em um mês da mentoria Jejuar, tá? E aí pode escolher o mês que quiser ao longo do ano de 2024, né? Pode ser agora, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, não importa. E aí a mentoria Jejuar são 3 dias de jejum acompanhados, tá? Guiados. E eu mando bastante conteúdo também ao longo do mês, porque é um mês inteiro, apesar de ser um jejum de 3 dias, é um mês inteiro de trocas, de falar sobre jejum, tá? Aí, óbvio, voltando lá. O valor para quem nunca fez nada comigo, é a primeira vez, é 630. Para quem já fez acompanhamento comigo, para quem já participou de outra mentoria comigo ou de outra vivência, o valor é 540. E hoje é o último dia, tá? Então quem quiser, corre, porque vai ganhar de brinde uma inscrição para jejuar, né? E aí a partir de amanhã a gente já tá no segundo lote, tá? E obviamente aí já tem outras, tem também inclusive um sorteio, né? O sorteio do primeiro lote é o sorteio de uma avaliação de ervas. O sorteio para o segundo lote, que começa amanhã, é um sorteio de 50% de desconto para a próxima Inspirare, tá bom?
E aí tem terceiro lote também, mas aí a gente deixa pra falar dele depois. E a Jo tá perguntando se a live fica salva. Sim, eu sempre salvo todas as lives. Eu salvo aqui e aí amanhã eu posto no YouTube também, pra ficar mais fácil de vocês assistirem, tá bom? Então, gratidão. Quem tiver interesse em participar da Inspirare vem, ou quem não quiser, mas quiser participar da Jejuar, também as inscrições estão rolando. Em junho o grupo tá super legal, super feminino, muita mulher nesse grupo, delícia. E, enfim, um beijo, boa noite, bom descanso e até breve, povo. Gratidão pela presença de vocês.